Irmãos, boa noite a todos. Nós vamos refletir um texto da Palavra de Deus, qual eu já tenho meditado nele há algum tempo, ok? Mas como calhou de eu poder pregar aqui nessa semana, e durante esse mês, no qual as crianças estão conosco, eu reformulei um pouquinho a cara da mensagem. E eu peço que você não se assuste, não entre em desespero, ok? O que nós vamos fazer agora aqui é estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada do Senhor. Mas nós vamos fazer isso com uma cara um pouquinho mais fácil para que as nossas crianças entendam. O que eu vou pedir para você é que você preste atenção na mensagem, porque é a palavra do Senhor para você. E você aproveite para ver a sua vida, o que Deus tem para ensinar a você por meio dessa história. Eu sei que vai ser um pouquinho diferente de como eu estou acostumado a fazer. Vocês sabem que eu sou uma pessoa séria, toda ortodoxa, mas hoje nós seremos um pouquinho mais, alguns riram, alguns acham que eu não sou muito assim, mas hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, e é a palavra do Senhor, de um modo um pouquinho fácil para que as nossas crianças entendam. Então eu vou pedir para que você baixe a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos conceda graça por meio da sua santa palavra. Pai, nós agradecemos o Senhor pelo teu amor fiel e constante sobre nós. Agradecemos o Senhor pelo privilégio que temos, Senhor, de poder nos debruçar sobre a tua palavra e aprender por meio dela. Pedimos que o Senhor nos abençoe, a todos que estamos aqui, os grandes e os pequenos, para que possamos, por meio dela, aprender mais sobre o Senhor e sobre a tua vontade para cada um de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pessoal, é o seguinte, eu quero contar para vocês hoje uma história sobre uma princesa real. Essa princesa, ela existiu de verdade, é por isso que chama princesa real, né? Senão não chamaria princesa real. A história da princesa real é a história de uma menina que viveu há muito tempo atrás. E agora eu quero voltar com você no tempo. Há muito tempo atrás, quase 1000 anos antes de Jesus, existia bem longe daqui um reino chamado Reino de Judá. Esse reino, lá nesse reino, vivia um povo chamado Povo de Deus. Naquela época, este reino, ele tinha um rei. Este rei, ele se chamava, olha, eu vou falar o nome dele, tá bom? Não assustarão. O nome dele era Jeorão. Nome diferente, né? Vamos chamar ele de Reizão. Tá bom? Havia o reizão. Só que o reizão, ele não era um bom rei. Ele não obedecia a Deus. Ele não falava para as pessoas do seu reino que elas tinham que temer a Deus. Pelo contrário. Naquela época, no reino de Judá, do lado do reino de Judá, tinha um outro reino. Um reino de Israel. Lá em Israel, havia um outro rei, que se chamava Acabe. E a esposa dele se chamava Jezabel. Eles foram maus, gente. Pensa numa dupla ruim. Eles eram malvados. Eles não amavam a Deus. Eles adoravam falsos deuses. E o reizão, lá do reino de Judá, o reizão copiava tudo que eles faziam. Ele achava chique falar que Deus não existe. Deus não existe nada. Deus não criou nada. Vamos criar deuses que nos agradem. Vamos criar um Deus que faça coisas que a gente gosta. Esse Deus aí, que é santo, que não gosta do pecado, esse Deus não é legal. E era assim que o reizão governava. Mas esse rei, ele também tinha vários filhos e várias esposas, tá bom? Isso não era legal, mas ele tinha vários filhos. E dentre os filhos dele, havia uma princesa. Essa é a personagem principal da nossa história hoje. O nome dela também não era muito normal, tá bom? Ela se chamava Princesa, eu até escrevi aqui para não esquecer. Princesa Jeosebá. Vamos mudar o nome dela? Vamos chamar ela de Princesa Gel. Vamos chamar ela de Princesa Gel, tá bom? Gostaram do nome? Gostaram? Gostou? Aprovou? Fechou. Minha filha aprovou, fechou. Princesa Gel. A Princesa Gel era a filha do reizão. E naquela época, na época da nossa história, o reizão, ele havia se casado com uma mulher. E sabe de onde essa mulher tinha vindo?
lá do reino vizinho de Israel. Sabe de quem ela era filha? Do rei Acabe, daquele rei malvado. Essa mulher, essa rainha, a madrasta da nossa princesinha Gel, ela também não era uma pessoa boa não. Sabe como era o nome dela? Atalia. Cada nome, né? Atalia. A rainha Atalia era uma mulher malvada. Era uma mulher muito ruim. Ela não obedecia a Deus, ela não temia a Deus, ela não queria saber das coisas de Deus. Mas aí no outro personagem da nossa história, sabe quem é? É o marido da nossa princesa, da princesa Gel. Isso mesmo. Ela era casada, lógico, ela era uma princesa, né? Ela tinha um marido. O marido dela se chamava Joiada. Nome estranho também, né? Vamos chamar de Joy. Princesa Gel e Príncipe Joy. Que tal? Princesa Gel, Príncipe Joy. Gravaram? O Joiada, ele era um homem especial. Sabe por quê? Porque o Joy, vou chamar de Joy. O Joy, ele era um sacerdote. Este homem amava a Deus. Ele temia a Deus. E ele falava de Deus para as pessoas. Bom, mas vamos voltar para o rei, para o reizão. O reizão era um homem mau, ok? Eu já disse isso para vocês. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler para vocês. Logo que o reizão se tornou rei, sabe o que ele fez? Ele matou com a espada todos os seus irmãos e alguns líderes sobre Israel, sobre os judeus. Quando ele tornou rei, sabe o que ele fez? Ele matou todo mundo que um dia pudesse estar rei no lugar dele. Olha como ele era mau. E esse era o rei do povo de Deus, gente. Ele era muito mau. Ele matou os irmãos dele. Olha o que mais que ele fez. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, lá imitando a família de Acabe e de Jezabel. Ele se casou com uma filha de Acabe e fez tudo o que Deus não gosta. Este foi o reizão, o rei do povo de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre ele. Quando ele tinha 32 anos de idade, ele começou a reinar. E ele reinou 8 anos. E logo ele morreu. E quando ele morreu, ninguém ficou triste com a morte dele. Tanto é que nem colocaram ele nos túmulos dos reis. Jogaram ele em qualquer canto lá. Ele não foi um rei que agradou a Deus. E ele era o rei do povo de quem? Do povo de Deus. Ele era mau. O reizão foi muito mau. Sabe o que aconteceu? O reizão morreu. O reizão morreu. Porque ele não era um bom rei sobre o povo de Deus. Mas um novo rei precisava vir, não é? Eles viviam num reino. Então, quem assumiu o lugar dele foi um filho dele, irmão da princesa Gel. Esse rei chamava Acasias. Vamos chamar ele do quê? De Azia, tá bom? O rei Azia, ele não era um bom rei também não. Ele não temia a Deus. Ele não obedecia ao Senhor. Ele também construía templos para falsos deuses. Ele como rei, ele tinha que falar assim para as pessoas: olha vocês, povo de Deus, todos vocês devem temê-lo e amá-lo. Mas ele não fazia isso. Ele como rei, ele dizia assim: povo de Deus, Deus não existe nada, nós temos que adorar outros deuses. Ele foi um rei muito mau. Tanto que sabe quanto tempo ele durou no reinado? 1 aninho só, e logo ele também morreu. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe. Sabe por quê? Porque ele seguiu o conselho de quem? Da mãe dele, Atalia, a rainha má. Ela odiava Deus, ela não queria saber de Deus. Sabe o que vai acontecer? O rei Azia também vai morrer. E então, um novo rei precisa vir, não é? É sempre assim, quando um rei morre, um outro rei precisa assumir. Mas a Atalia, a nossa rainha má, sabe o que ela vai fazer? Sabe o que ela vai fazer? Ela vai ter uma ideia. Ela vai pensar assim: quer saber? Eu odeio esse Deus. Eu odeio esse povo. O meu marido morreu. O meu filho morreu. Tudo porque eu odeio esse Deus. Então ela vai ter uma brilhante ideia. Sabe o que ela vai pensar em fazer?
eu vou me tornar a rainha desse povo. Ninguém vai reinar aqui, só eu. Só que tem um problema. Ela tinha vários netinhos. E esses netinhos, eles tinham que se tornar rei no lugar do papai Azia, que tinha morrido. Lembra do Azia, do rei Azia que morreu? Algum filho dele tinha que se tornar rei. Olha o que essa mulher malvada vai fazer, gente. Quando a Atalia, mãe do rei Azia, soube que o filho dela tinha morrido, mandou matar toda a família real de Judá. Sabe o que isso significa? Ela tinha muitos netinhos. E sabe o que ela mandou fazer? Olha como essa rainha era malvada. Ela mandou matar todos os netos dela, para que nenhum deles se tornasse rei. Só ela. Essa mulher era muito malvada, gente. E ela odiava Deus. Essa mulher existiu de verdade. É por isso que essa história se chama a história da princesa real. Ela mandou matar todos os netos dela. Mas lembra da nossa princesa, a princesa Gel? Cadê a princesa Gel na história? É aqui que ela aparece. Sabe o que ela vai fazer? Enquanto a rainha má estava matando todas as criancinhas, ela vai correr até o palácio. E ela vai conseguir salvar um dos sobrinhos dela. Ela vai pegar ele e vai sair correndo escondida com ele. Olha o que a Bíblia fala sobre ela. Mas a princesa Gel, filha do reizão, pegou o seu sobrinho Joás, um dos filhos do rei Azia, que ia ser assassinado pela vovó deles, e o colocou num quarto, junto com uma ama. Olha o que mais a Bíblia diz. Assim, a princesa Gel, filha do reizão, mulher do sacerdote, como ele chamava mesmo? Joy, mulher do sacerdote Joy, irmã do rei Azia, nossa, quanto nome, né? Irmã do rei Azia, a princesa Gel. A princesa Gel escondeu o sobrinho dela. Sabe onde? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas ela escondeu ele, de modo que a rainha Atalia nunca o encontrou. Sabe onde ela escondeu o sobrinho dela? A Bíblia fala que ela escondeu o sobrinho dela no templo do Senhor. A igreja lá do passado. Ela escondeu ele lá dentro. E ela foi muito sábia. Sabe por quê? Porque como a rainha era má e ela odiava Deus, se tem um lugar que ela nunca ia, era onde? No templo do Senhor. Então a princesa Gel pegou o seu sobrinho Joás e escondeu ele no templo de Deus. Enquanto isso, gente, a Bíblia diz que a rainha má governou como uma mulher malvada, como uma mulher ruim, como a bruxa do 71. Ela governou como uma mulher muito má sobre o povo de Deus. Enquanto ela governou, ela derrubou toda a adoração ao Senhor e criou falsos deuses. E dizia assim para todos: temos que adorar falsos deuses. O tempo foi passando. Mas enquanto isso, no templo, enquanto a rainha má estava governando lá no templo, o príncipe, aquele que a vovó não sabia que estava vivo, ele estava sendo cuidado pela titia Gel e pelo titio Joy. Trava a língua falar. Pela titia Gel e pelo titio Joy. E enquanto ela ficou no templo, sabe o que eles faziam com ele? Ensinaram para ele sobre o relacionamento com Deus. Ensinaram para aquele bebê que foi crescendo que Deus existe sim. Que Deus é bom. Que Deus traz alegria para cada um de nós. E que um dia ele se tornaria rei daquele povo. E ele teria que ser um bom rei. Sabe o que mais eles ensinaram para ele? Ensinaram para ele sobre a lei do Senhor. Ensinaram para ele que Deus criou os céus e a terra. Ensinaram para ele que Deus ama o povo dele. Ensinaram para ele que ele tinha que ser um rei que governasse de acordo com a palavra de Deus. Ensinaram para ele que ele deveria agir sempre fazendo o que é certo, o que é justo e o que é bom. Enquanto isso, fora do templo, a rainha má governava. E o povo parecia desesperado, porque afinal de contas, agora nós não temos mais um rei, e essa rainha má governa, e ela é ruim. E ela não nos faz obedecer a Deus, e ela não nos ajuda. Ó, rainha má! E o tempo passou. E sabe o que vai acontecer? O príncipe Joy, ou melhor, o sacerdote Joy, ele vai ter uma ideia.
A Bíblia diz que se passaram 7 anos. O Joás, o menininho que foi salvo pela titia, pela princesa, ele ficou 7 anos escondido no templo. Você acha que foi fácil esconder ele lá por tanto tempo assim? 7 anos. Imagina uma criança que cresceu durante 7 anos e o único lugar que ela via era um quarto escondido dentro do templo. Ela não podia sair de lá, porque se a rainha má descobrisse, ela ia matar aquele menininho. E quando ele tinha 7 anos de idade, o sacerdote Joy, que era um homem que amava a Deus, que temia a Deus, ele decidiu, falou, não, já está na hora de dar um basta. Essa rainha má tem que parar. Está na hora do povo saber que existe um príncipe que está vivo e nós precisamos colocá-lo como rei. Então, sabe o que ele vai fazer? Ele vai, olha o que a Bíblia diz, no 7º ano, o sacerdote Joy encorajou-se, criou coragem e fez um acordo com os líderes religiosos, com os líderes dos batalhões. Ele criou coragem e disse, ele pensava assim, se eu contar que o Joás está vivo, a rainha pode matá-lo. Mas um dia as pessoas precisam saber que ele está vivo. Então ele criou coragem e chamou os líderes militares e disse, eu tenho uma notícia para vocês. Se a rainha ficar sabendo, ela vai me matar. Mas eu preciso contar para vocês. Lembra que a rainha mandou matar todos os netinhos dela? Pois bem, um ela não matou, um está vivo. E então, aqueles líderes ficaram animados, eles falaram, o quê? Uau! Existe um! Ele pode tirar ela do poder. E sabe o que eles fizeram então? Eles percorreram todo o reino. Eles foram caminhando e correndo por todo o reino e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes da família de Israel. Eles saíram por todo o reino cavalgando e contando para todo mundo, eu vou contar um segredo. Existe um príncipe, ele está vivo, não fala para ninguém, senão a rainha vai matá-lo. E eles corriam para outra cidade e diziam, ei, existe um príncipe, ele está vivo, não contem para ninguém, senão a rainha vai matá-lo. Então eles combinaram um dia. E sabe o que eles fizeram? No dia combinado, toda a multidão de Judá foi até o pátio do templo. Todos os líderes foram até lá. E sabe o que eles fizeram? O sacerdote Joy pegou o menininho. E levou ele até o centro do templo e disse, nós temos um rei. E sabe o que a multidão fez? Começou a gritar, delirando, Ei, nós temos um rei. A Bíblia diz que eles gritavam assim, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Eles estavam muito felizes, porque agora existia um novo rei. E detalhe, ele tinha 7 anos, tá bom? Mas eles já estavam felizes mesmo assim, porque a rainha má, enfim, sairia do poder. Olha o que a Bíblia diz. O Joy e os seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. E deram de presente para ele, sabe o quê? Uma cópia da aliança, uma cópia da Bíblia. E então proclamaram ele como rei. E então todo o povo gritava, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Mas gente, lembra da rainha má? Ela está lá ainda, tá bom? Não morreu, ela está lá. Quando ela escuta essa gritaria, viva o rei, a Bíblia diz que ela saiu correndo no palácio dela, gritando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando ela chegou no templo e ela viu o menininho, sabe o que ela disse? Matem esse bestinha! Matem esse bestinha! Mas sabe o que o povo fez? O povo tirou a coroa da cabeça dela e colocou na cabeça do menininho, dizendo, não, agora nós temos um rei. Agora nós temos um rei. E então, deram um fim nela. Em outras palavras, mataram ela, tá bom? Deram um fim nela. E voltaram para a festa. E comemoraram. Uhul! Nós temos um rei. Nós temos um rei. Joás é nosso rei. Viva o rei. A Bíblia diz que então, o sacerdote Joy. Lembra do sacerdote Joy? O sacerdote Joy fez um acordo com todo o povo. Ele falou, para todo mundo de gritar agora. Presta atenção no que eu vou falar. A partir de hoje, 840 anos antes de Jesus nascer, a partir de hoje,
nós voltamos a adorar o verdadeiro Deus. Amém? E todo o povo disse, amém! Então, sabe o que eles fizeram depois? Lembra que a rainha Atalia, lembra que o rei Azia, lembra que o reizão, todos esses maus aí, lembra que eles construíram falsos deuses? O povo saiu pelo reino destruindo as falsas igrejas, destruindo os falsos deuses e dizendo, nós só temos um Deus, que é o Senhor que criou os céus e a terra. Esse rei, o rei Joás, que começou a reinar com 8 anos de idade, ele reinou durante 40 anos. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Joás fez tudo que o Senhor tudo que o Senhor queria. Ele obedeceu a Deus, enquanto o sacerdote Jó estava vivo. Você imagina isso agora? Depois de tanto tempo vivendo em desobediência, de novo o povo agora obedece a Deus. Essa história é uma história real, como eu falei para vocês. Essa história, ela aconteceu de verdade, como eu contei. E ela tem, como toda história, algumas lições para mim e para você. A primeira delas, sabe qual é? É que mesmo tendo um mau exemplo dentro de casa, ela decidiu fazer o que era certo. O pai dela não era um bom rei. A madrasta dela não era uma boa rainha. O irmão dela não foi um bom rei. Mas ainda assim, a princesa Gel obedeceu e temeu a Deus. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que não importa de onde você veio. Não importa como era a sua família antes daqui. Não importa como é a sua família hoje. Não importa se seu pai não te trata bem, se sua mãe não te trata bem, se a sua família não está legal. Quem determina se quer obedecer ou não a Deus sou eu e é você. Cada um de nós temos a possibilidade de decidir se queremos ou não obedecer e temer a Deus. A princesa Gel não tinha ninguém facilitando. O pai era ruim, a madrasta era ruim, o irmão era pior. Mas ainda assim, ela temeu a Deus. Ela cuidou do sobrinho e ensinou a Bíblia para ele. Sabe uma outra lição que eu aprendo com essa história? E que nós podemos aprender? É que os verdadeiros príncipes e princesas de Deus, eles servem a Deus com coragem. Coragem porque ela arriscou o próprio pescoço. Imagine se a rainha má ficasse sabendo que ela salvou um sobrinho. Ela iria morrer. Coragem então para fazer o que é certo. Sabia que eu e você, se queremos servir a Deus, precisamos ser corajosos? Talvez a gente não tenha que salvar um sobrinho que vai morrer. Talvez até sim. Mas se nós queremos servir a Deus, nós precisamos ter coragem para fazer o que é certo. Uma das coisas que a Bíblia diz que é certo fazermos, por exemplo, é falar de Jesus para outras pessoas. É certo falar de Jesus para outras pessoas? Mas às vezes nós precisamos ter coragem para obedecer a Deus. Às vezes a gente tem vergonha. Às vezes a gente fala, eu não vou falar não. Deixa para lá, deixa para outro falar. Não, nós precisamos ter coragem para obedecer a Deus. Se queremos servi-lo, precisamos ter coragem. Coragem não apenas para fazer o que é certo, mas para fazer o que ninguém faz. Ninguém foi lá salvar o menininho. Ela foi. Ninguém se arriscou pelo menininho. Ela se arriscou. Será que nós temos coragem para obedecer a Deus e fazer o que ninguém faz? Por exemplo, quando alguém conta uma piada suja, uma piada que não é legal, todo mundo ri. Nós precisamos ter coragem, sabe para fazer o quê? Para não rir. Nós precisamos ter coragem para fazer o que ninguém faz. Quando alguém fala mal dos outros, fulano é chato. Sabe o que nós precisamos ter coragem para fazer? Coragem para fazer o que ninguém faz. Gente, para todo mundo de falar mal dele agora, isso é errado. Será que nós somos corajosos assim? Coragem para defender aquele que precisa de ajuda. Coragem para falar a verdade. Coragem para obedecer a Deus. Precisamos ter coragem também para defender a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a princesa Gel, sabe por que ela fez tudo isso? Sabe por que ela salvou o sobrinho dela? Porque a palavra de Deus diz que o Messias, quem é o Messias? Jesus. A palavra de Deus diz que o Messias, ele tinha que nascer da família do rei Davi. Se ela tivesse deixado aquele menininho morrer, Jesus nunca ia ter nascido. Nós precisamos ter coragem para defender a palavra de Deus. Se Deus disse, nós precisamos crer. Se Deus disse, nós precisamos obedecer. Se Deus disse, nós precisamos defender a verdade.
porque nosso Deus é a verdade. Nós vamos ter coragem. Uma outra lição que nós aprendemos com essa história é que os verdadeiros príncipes e princesas de Deus servem a Deus com sabedoria. Ela escondeu o menino no único lugar que a rainha má nunca ia procurar. Onde? No templo. Ela também pensou naquilo que a Bíblia falava, naquilo que Deus tinha prometido. O Messias virá da família do rei. E se todas as crianças do rei morressem, o Messias nunca teria nascido. Ela então serviu a Deus com sabedoria. Uma outra lição que nós podemos aprender com essa história é que os verdadeiros príncipes e princesas de Deus servem a Deus sem querer aparecer. Ninguém ficou sabendo que ela passou 7 anos trancada no templo. Mas se ela não tivesse ficado lá, eu vou falar uma coisa para todos os adultos aqui agora. Eu e você não estaríamos aqui, porque o Messias não teria nascido. Se ela não tivesse se disposta a passar 7 anos escondida no templo, ensinando sobre Deus para aquele moleque, para aquela criancinha, tá bom, ministro? Para aquela criancinha. Se ela não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Nós precisamos servir a Deus, e as pessoas que amam a Deus têm que servi-lo, não importa onde, não importa como. Não importa se vai vir aqui na frente, não importa se vai ficar lá atrás. Não importa se todo mundo vai saber o que você fez, ou se ninguém sabe o que você faz. Até rimou, né? Parece poesia. Pois bem, nós temos que estar dispostos a servir a Deus, mesmo que ninguém saiba o que nós estamos fazendo. Porque nós não servimos para as pessoas verem, nós servimos para Deus ver. E por fim, uma última lição que nós aprendemos com essa história é que o serviço de uma pessoa para Deus pode abençoar a todos. O que a princesa Jel fez foi trazer de volta um rei para o reino de Judá. Ela conseguiu salvar todo um reino com a decisão dela de salvar o menininho e ensinar sobre Deus para ele. Mas mais do que isso, ela salvou toda a história da humanidade. Porque se ela não tivesse salvado o menininho, Jesus nunca teria nascido. Porque esse menininho foi tataravô, sabe de quem? De Jesus. Quando nós servimos a Deus, nós não sabemos o que o nosso serviço vai produzir. Mas o que importa é que o nosso serviço pode abençoar a muitos, mesmo que a gente não saiba. Essa é a história, então, da princesa Jel. Talvez alguns aqui hoje tenham pensado assim: uau, que legal, uma princesa na Bíblia, e eu nem sabia que ela existia. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre pessoas que ninguém sabe que existe. Talvez alguns tenham falado: nossa, que esquisita essa mensagem. Mas o que nós fizemos foi tentar pregar para as nossas crianças também. Eu não sei se você reparou, mas não tem nenhuma criança lá atrás. Não tem nenhuma criança fazendo barulho. Sabe por quê, irmãos? Porque elas também merecem, elas também podem entender a palavra de Deus. O que eu fiz aqui foi tentar contar uma história do modo vibrante, para que as crianças prestassem atenção. E nós podemos fazer isso em casa também. Isso aqui que eu estou falando é uma dica para os pais fazerem igual nos seus lares. Conte a história da Bíblia, porque a criança ela consegue entender. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de saber que a Tua palavra é tão maravilhosa, que nela tem profundas lições para cada um de nós, para os grandes e para os pequenos. Pedimos, Deus, que a história da princesa Jel possa abençoar a vida das nossas crianças, que elas sejam princesas de verdade, não de aparência, não de maquiagem, mas princesas que amam o Senhor e que obedecem a Tua palavra, que fazem o bem e que são corajosos. Que as nossas crianças sejam príncipes e princesas do Senhor, mas que os adultos dessa igreja também possam temê-lo, possam viver com coragem ao Teu lado, possam servi-lo com disposição e fidelidade, possam servi-lo sem importar a aparência ou a vista dos homens, possam servi-lo por amor e por fidelidade. E que por meio de nós, o nosso serviço redunde em bênção e alegria e glória para muitas pessoas, aqui nessa igreja e em todo o mundo, assim como o trabalho da princesa Jel fez. Agradecemos o Senhor pela Tua palavra, que é tão rica e preciosa. Agradecemos o Senhor pelo privilégio que estamos tendo nesse mês, de ter as nossas crianças conosco, e de poder ministrar junto a elas, assim como a igreja no passado fazia.
todos juntos, grandes e pequenos, adorando o Senhor. Porque um dia, quando o Senhor voltar, quando nos encontrarmos contigo, a tua palavra diz que os grandes e os pequenos irão adorá-lo em justiça, verdade e amor. E nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ter as nossas crianças. Pedimos que o Senhor as salve. E pedimos que o Senhor dê a nós, cada um de nós, o zelo, o temor e o amor de ensiná-las a tua palavra. E que cada um de nós possamos também buscar obedecer as tuas verdades, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.